teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça, que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós, povo de Deus, que numa só voz declaramos que só o nosso Deus é santo, digno de ser adorado, digno de ser reconhecido, porque Ele tem feito maravilhas. De geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, espalhado pela terra, fazendo a missão de Deus na terra. E agora, neste momento, nós podemos nos reunir num só espírito para adorar esse Deus de todo o nosso coração. Este domingo é muito especial. No calendário cristão, este domingo é o famoso Domingo de Ramos. É o domingo em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, mas ele é recebido naquele lugar pelo povo com honras de rei. Ele é recebido com as palmeiras, com as vestes que as pessoas jogavam pelo chão, e ali as pessoas declaravam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Rei. Ele governa o mundo e a história pelo seu poder. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto você abre sua Bíblia, deixa eu dar alguns recadinhos rápidos para você. Compartilhe esse link, esse mesmo que você está assistindo o culto. Mande para os seus amigos, marque eles aí nos comentários. Nos siga nas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, pelo também nossa conta lá no Instagram. Nos siga. Todos os dias temos vídeos musicais, 2 vezes por semana nós temos a série Ansiedade, Combatendo a Ansiedade, que são pequenos vídeos com dicas, conselhos bíblicos para combater a ansiedade. E aproveite esses canais também para você pedir sua oração. É só colocar lá nos comentários de qualquer vídeo, de qualquer coisa que você assistir por lá, é só colocar nos comentários um pedido de oração, que nós estamos antenados aí. Todos os pedidos de oração que nos chegaram até agora, nós nos dedicamos em orar, em pedir a Deus que derrame graça. Inclusive neste vídeo, pode colocar seus comentários aí no chat ao vivo, coloque aí o seu comentário que nós vamos orar por você ao longo de toda a semana, tá bom? Abriu a Bíblia, Marcos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras,
enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O rei, o Filho de Deus, ele é recebido com glória, com pompa, na entrada triunfal em Jerusalém, porque ele é o rei. Ele é o rei das nossas vidas, ele é o rei deste mundo, ele é o rei de toda a criação, ele é digno do nosso louvor. E o meu convite nesta hora é: louve ao Senhor, hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar a canção Louvemos ao Senhor. Logo depois nós vamos orar. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, e muito digno de louvor, excelso, supremo, e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana
nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é Rei. Senhor Jesus, adentre, ó Deus, a nossa vida nesta hora como o Rei que o Senhor é e governe, Senhor, os nossos pensamentos, governe, Senhor, o nosso coração inquieto, governe, Senhor, o nosso futuro. Seja, ó Deus, aqui no nosso coração e vida, feita a Tua vontade, como ela é feita no céu neste exato momento. Porque nós somos Teu povo, Senhor, e nós queremos viver o Teu reino. Senhor Jesus, seja adorado por nós neste culto. Este culto é feito para o Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para lembrar quem o Senhor é, para lembrar o que o Senhor fez por nós e a partir, ó Deus, de tudo isso, Te glorificar, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós Te adoramos nesta hora e este culto é consagrado ao Senhor. Que cada irmão e irmã que está assistindo no seu lar, pelo celular, televisão, seja o que for, que a Tua graça agora os alcance e o Senhor receba o nosso culto, nós, o Teu povo que aqui chamamos e invocamos o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos, abra ainda a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o 20. Abra a sua Bíblia lá comigo, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Este texto era uma canção cantada pela igreja primitiva. E esse texto, essa canção primitiva, inspira até hoje lindas canções de adoração a Deus, onde Cristo Jesus é descrito como o primogênito Filho de Deus, o primeiro a ressuscitar dos mortos num corpo glorificado, aquele que com seu sangue nos redimiu, nos comprou de volta para Deus. Mas esse texto ainda vai mais longe. Esse Jesus, o primogênito do Pai, que nos redimiu com a sua morte, ele é antes de todas as coisas. Através dele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele está acima de toda a autoridade que existe no mundo. Esse texto quer dizer que o Senhor Jesus detém na sua mão a autoridade e o poder sobre tudo e sobre todos. Num tempo como nós estamos vivendo, somos tentados a pensar que Deus não dá conta, que Deus está longe, que Ele, porventura, não tem poder, o braço dele é curto para alcançar o que nós estamos vivendo. Mas não é isso que o texto diz para nós. Pelo contrário, este texto faz questão de dizer que Cristo, que Jesus, que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é o Todo-Poderoso. Ele tem toda a primazia, toda a autoridade, todo o domínio. Por isso, nós, como discípulos de Cristo, devemos tributar a Ele toda a confiança. Quando o nosso coração duvida de Jesus, isso é terrível, porque este texto nos faz lembrar que não há ninguém comparado ao Senhor Jesus. E qualquer ação que não tenha a ver com este texto, qualquer atitude, qualquer pensamento ou sentimento nosso, que nos distancia dessa confiança que Cristo tem todo esse poder, nada mais é do que um ato de falta de fé,
E a falta de fé em si, ela é um pecado. Vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que olhemos para Jesus não como aquele crucificado e lá ficou e foi vencido. Não, vamos pedir a Deus para enxergarmos Jesus Cristo como Ele realmente é. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu convido você a louvar a Deus com o cântico ao Deus grandioso, o hino número 26 do Inário Novo Cântico. E nesse hino nós vamos louvar a quem Jesus realmente é, o Senhor Todo-Poderoso. Vamos adorar a Deus? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por seu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor Jesus, nos perdoe por todas as vezes que nós nos esquecemos quem o Senhor é, do que o Senhor é capaz. Nos perdoe, ó Deus querido, quando nós esquecemos que o Senhor é a autoridade, que este mundo está nas tuas mãos, que a história te pertence, Senhor. Nos perdoe quando nós nos sentimos isolados, abandonados, porque este texto nos faz lembrar que nunca, jamais, o Senhor esteve distante ou perdeu por um instante sequer a autoridade e o controle de todas as coisas.
Ó Deus, trabalha o nosso coração nesses dias, para que nós possamos novamente olhar para o Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Perdoe qualquer, ó Deus, sentimento ou ação que tenha a ver com falta de fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, nesses dias. Aumenta-nos a confiança em Ti. Te pedimos isso através daquele que é a autoridade, que tem todo o poder, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos continuar louvando Jesus? E o cântico agora é muito sugestivo. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver, porque eu tenho Jesus. Vamos louvá-lo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Essa paz que só Jesus pode nos dar, essa paz que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, morrendo a nossa morte, para que possamos viver a nossa vida em comunhão com Deus. Através dessa paz que Jesus nos dá, Ele rasga o véu, é para nós termos acesso ao Pai, ao trono da graça. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é maravilhoso. E agora nós vamos entoar um louvor que chama Rompendo em Fé, que diz que as circunstâncias não podem determinar os resultados, porque, pois ainda que pareça que está difícil, ainda que estejamos atravessando no vale da sombra e da morte, a presença de Deus é conosco. Nos dá força, nos dá esperança para rompermos, para vencermos. Louvado seja o nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher
A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Deus, Pai, declaramos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu senhorio, o Senhor que é um Deus supremo, Senhor, que tem o controle de tudo nas Suas mãos. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor que nos protege, que provê o alimento, que cuida de nós. E nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós nos rendemos ao Senhor e ao Teu senhorio. Santo seja o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8, depois nós vamos saltar lá para o versículo 19 até o 40. Você pode abrir sua Bíblia lá? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, depois os versículos 19 até o 40, diz assim: Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por todos vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar um lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás.
Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste, por presas serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Vimos esses dias que na linguagem religiosa, quando a gente diz que o irmão fulano de tal está passando pelo deserto, nós queremos dizer que ele está passando por um período difícil de provação. Como nós já conversamos esses dias, né? Deserto não é lugar para ninguém morar. Lugar muito quente, sol escaldante, lugar de areia cegando, e quando não está cegando os olhos, ela está cortando a pele. Pele seca, sem água, sem recurso, desorientado, porque para todo lado que se olha, só vê areia. E anda, e anda, e anda um pouco mais. E a impressão é que não sai do lugar. Este é o desconfortável deserto. Esse é o lugar de provação, lugar de amadurecimento, lugar de teste. Pensando nos dias que nós estamos vivendo de provação por causa do coronavírus, e o coronavírus deixa escancarado que a crise é de saúde, mas é uma crise também política, econômica, ou seja, os problemas proliferam. Eu posso dizer com toda certeza, nós estamos no deserto. A história de hoje é muito conhecida e tem muito a nos ensinar. Apesar de ser muito conhecida, eu acredito que essa história, para os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, ela tem muito o que acrescentar. Já viemos falando que o povo de Deus esteve como escravo durante 430 anos no Egito. E eles clamaram a Deus e Deus os libertou, enviando Moisés e o seu irmão Arão. Através desses dois homens, Deus fez coisas extraordinárias. Enviou 10 pragas sobre o Egito. Na última praga, Faraó decide libertá-los. Quando eles estão fugindo, se deparam com o Mar Vermelho diante deles e o exército de Faraó nas suas costas, e o povo se desespera, mas Deus, pelo seu poder, abre o mar e esse povo atravessa o mar. Quando eles estão no deserto, e é para lá que Deus os encaminha, eles sentem a necessidade de beber água e encontram água amarga, e Deus transforma essas águas em águas doces. No período de calor do deserto, no dia, Deus os acompanha com uma nuvem. À noite, no frio do deserto, Deus os acompanha com uma coluna de fogo. Deus também, de maneira maravilhosa, os alimenta com o maná, ou seja, eles têm água, têm o que comer, têm sombra durante o dia quente, têm calor da presença de Deus ao longo da noite. Diz o texto bíblico que as suas roupas não envelheciam, nem suas sandálias desgastavam. Ou seja, eles foram supridos por Deus em todas as suas necessidades. Quando chegaram a Cades Barneia, o último lugar a se chegar antes da terra prometida, diz o texto bíblico, eles então são intimados por Deus para entrar e possuir aquela terra. Eles não deveriam titubear. O texto que nós lemos no versículo 1 e depois um pouco mais adiante, diz para nós que Deus, quando eles chegam em Cades Barneia, Deus apresenta aquele lugar como a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó e a toda a sua descendência. Era para entrarem e possuírem. Simples assim. Eles chegaram até a porta de Canaã, Cades Barneia, e diz o texto bíblico que Deus ordena: entrem e possuam a terra que eu dou para vocês como herança. Mas ali começa o início da dúvida, porque ao invés de simplesmente obedecerem a Deus e entrarem, eles vão até Moisés e dizem o seguinte: Moisés, ao invés de entrarmos, por que nós não mandamos alguns espias para ver a terra mesmo, para conferir a terra? Moisés, num ato também infeliz, permite que 12 daqueles homens entrassem. Eles passam ali um tempo e depois retornam. Quando retornam, dão um relatório dizendo que de fato a terra era muito boa. Mas dos 12, como a gente conhece a história, 10 vieram dizendo: olha, a terra é muito boa, mas lá tem homens grandes, lá as cidades são fortificadas, lá nós não temos chance de entrar.
E o texto diz que quando eles vão dando o relatório, o coração do povo se derrete. Só que ele não se derrete numa perspectiva boa, de um povo que agora está quebrantado diante de Deus. Pelo contrário, o povo se enche de dúvida, de incredulidade, de murmuração. O povo desanima em face do relatório que aqueles 10 homens deram. A despeito deles, Josué e Caleb, teve outra atitude. Ao invés da atitude de dúvida que aqueles 10 trouxeram, aqueles 2, Josué e Caleb, trouxeram uma atitude de fé. Porque eles respondem assim: eia, subamos e possuamos a terra que Deus nos dá, que Ele colocou diante de nós. Não se esqueçam, Deus nos trouxe através desse deserto terrível, e agora que nós estamos no bom lugar, vamos desanimar? Em Números capítulo 14, a história nos conta que naquela noite, depois do relatório dos 10 espias, o povo chorou. Mas não foi um choro de quebrantamento, como eu disse, foi um choro de incredulidade. O povo aquela noite chorou, chorou e chorou, de tal forma que logo depois eles pedem para que fosse levantado um outro líder no lugar de Moisés, e esse líder pudesse então conduzi-los de volta para o Egito e pedir novamente para o povo do Egito acolhê-los como escravos. Dá para imaginar o que Deus sentiu, não é? Deus se sente, eu acho que no mínimo triste, né? Mas o texto vai dizer que Deus se irou. Então, imagine que Deus se enfureceu com a atitude daquele povo. A despeito de tudo que eles viram, a despeito de tudo que Deus já havia feito por eles com mão poderosa, quando chega o momento de confiar, mais um momento para se confiar na provisão, no cuidado, na proteção, no poder de Deus, eles então preferem a incredulidade e a dúvida. Essa história, meus queridos, chegou até nós, chegou até você, chegou até mim, e não se engane, essa história foi registrada e chegou até nós para que você e eu não repitamos o erro desse povo. O erro desse povo custou muito caro, porque quando chegaram em Cades Barneia era apenas entrar e possuir a terra. Mas depois daquele ato de incredulidade, daquela atitude de dúvida, a Bíblia nos diz que Deus deu ordem para que eles se virassem, ou seja, dessem meia volta e voltassem para o deserto, de onde eles tinham acabado de sair. Meus queridos, a murmuração, que pode se apresentar em forma de reclamação, não é? E você se lembra que nós conversamos sobre isso? Quando nós reclamamos, em última instância, nós estamos dizendo que Deus não é competente o suficiente para cuidar de nós. Quando nós reclamamos da vida, nós estamos dizendo que Deus não está sendo Deus tão suficiente como Ele deveria ser. Também uma face da murmuração é a cobiça, é cobiçar coisa errada ou cobiçar aquilo que é certo, mas na hora errada, na quantidade errada. Quando eu estou cobiçando alguma coisa que Deus não quer para a minha vida, eu estou dizendo que até gosto de Deus e tudo mais, mas Ele não é suficiente para mim. E agora nós vamos ver nessa história, que é a história da dúvida. E o meu convite para você é: troque a dúvida, jogue a dúvida fora. Sabe por quê? Porque a dúvida nada mais é do que uma falta de confiança ou convicção de que Deus cumprirá suas promessas. Presta atenção nisso. Dúvida é falta de confiança ou convicção de que Deus cumprirá as suas promessas. Sabe o que isso significa de forma prática? Se eu não confio, se eu não estou convicto que Deus não vai cumprir, se eu não estou convicto de que Deus vai cumprir as suas promessas, primeiro, ou estou duvidando das promessas ou da palavra de Deus, primeiro, porque eu acho que Deus é impotente, ou segundo, e pior, Deus é um mentiroso. Você jamais diria isso, não é? Numa oração você teria a petulância de dizer isso para Deus? Deus, o Senhor prometeu que vai cuidar de mim, o Senhor prometeu que vai dar essa terra para nós, prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor prometeu esse monte de coisas, mas eu não tenho confiança de que o Senhor vai cumprir isso. Ou porque o Senhor não vai dar conta, ou porque o Senhor mentiu para nós. Já pensou? Quando você duvida de Deus, você está dizendo, primeiro, que Ele não dá conta, ou, e pior, que Ele é um mentiroso, que Ele prometeu
mas ele é tipo essas promessas que a gente escuta por aí. Promessa de político, sabe? Promete e não cumpre. Algumas verdades nós podemos aprender com essa história. E a primeira lição que eu aprendo com essa história é que Deus submete os seus filhos a testes regulares. De tempos em tempos, Deus nos coloca em provação, porque a provação é parte integrante da nossa caminhada com Deus. Veja que foi Deus que conduziu aquele povo e os levou para o deserto. Foi Deus que colocou eles diante do Mar Vermelho. Foi Deus que colocou eles em situações que eles deveriam confiar que Deus daria água e comida, né? Também Deus colocou esses homens e mulheres em condição de crer, de confiar que mesmo naquela terra de Canaã, tendo homens fortes, grandes, cidades fortificadas, eles deveriam crer, eles estão sendo postos à prova e deveriam crer que Deus seria suficiente e verdadeiro para cumprir sua promessa. E Deus faz isso até hoje, constantemente, porque nós somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são promessas a serem confiadas, promessas a serem recebidas, porque afinal de contas, o justo viverá pela fé. Primeiramente, viverá pela fé no Filho de Deus, porque somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas também, dia a dia, nós vamos vencer as batalhas do dia a dia, as provações que nos apresentam dia a dia, crendo em Deus, porque se nos faltar a fé, se nós duvidarmos, nós vamos derreter o coração, como aconteceu com aquele povo, nós vamos desmoronar. Meus queridos, na verdade, a provação, Deus inclusive tem uma intenção muito clara com ela. Quando Deus nos prova, Ele coloca para fora do nosso coração aquilo que está lá dentro. Mais ou menos assim. Quando você passa e esbarra num balde, você descobre do que ele está cheio. Porque quando você bate forte neles, tem água lá dentro, derrama. Quando Deus nos bate, a vida nos bate, quando nós somos de alguma maneira impactados pelas provações, nós colocamos para fora o que tem dentro do coração, se é fé ou se é incredulidade. É nessas horas que nós colocamos para fora, às vezes, pecados e coisas do tipo, porque na provação Deus refina o nosso caráter. Diante da crise atual, meu querido, eu te pergunto, qual teste Deus está te submetendo? Diante do coronavírus, diante dessa situação toda, o que Deus está querendo tirar de dentro do seu coração? O que Deus está querendo colocar para fora? Talvez a sua excessiva preocupação com o dinheiro, com o pão de cada dia, talvez Ele está querendo te ensinar a depender dEle dia a dia. Se talvez você está acostumado a ter muito, ter sobrando e ter luxo, talvez Deus queira te ensinar neste tempo que com pouco nós vivemos. Você está com medo de ficar doente? Talvez Deus queira te ensinar agora, nesses dias, que Ele é o dono da vida e é Ele quem nos sustenta. E nós não iremos embora deste mundo um minuto antes sequer do que Deus tem preparado para nós. Meus queridos, outra coisa que eu aprendo com essa história é que nossa atitude diante das circunstâncias ampliarão ou diminuirão a nossa fé. A postura que nós temos, que esse povo teve diante da provação, aumentou a fé de uns e derrubou a fé dos outros. Aqueles 10 espias tiveram uma atitude de duvidar de Deus. E a fé deles desmoronou ainda mais. Porque ao invés de crescerem na fé e experimentarem a graça de Deus, eles na verdade experimentaram da ira de Deus. Mas os 2 espias, Josué e Caleb, que tiveram a atitude de crer e não duvidar, eles venceram. E eles experimentaram de Deus promessas ainda maiores, porque diz a Bíblia que onde Caleb pisou o pé, ali se tornou terra exclusiva dele. Josué, que creu, ocupou o lugar de Moisés e se tornou um grande líder. Outra lição que eu aprendo com esse texto é que a dúvida possui muitos disfarces. Talvez você diz que crê, que confia, mas a dúvida se disfarça às vezes de algumas coisas. Presta atenção, a dúvida ela pode se disfarçar de medo. Mais ou menos assim, eu acho que Deus não vai me proteger, eu acho que vai acabar acontecendo comigo, acho que eu não vou ter escapatória. A dúvida, ela pode aparecer como uma espécie de ansiedade.
Ai meu Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã e mês que vem. Como é que será que vai ser o mês de abril e maio? Meu Deus, como que todas as coisas vão acontecer? Quando que acaba essa quarentena? Pode também se mostrar como frustração e raiva. Quando a gente diz assim, puxa vida, eu não queria que fosse desse jeito, não foi isso que eu planejei. Eu não queria estar vivendo essa situação agora em abril de 2020. Eu pensei que 2020 ia ser o melhor ano desses últimos anos todos. Pode ser também através de retração. Nós duvidamos de Deus quando retraímos, dizendo assim, eu já estou desistindo. Sabe quando o marido ou a mulher já está desistindo do casamento e ele duvida que Deus pode fazer alguma coisa e transformar? Então a dúvida ela se transveste de retração. E por último, e pior e mais agravado, de amargura. A dúvida amarga daquele tipo, eu acho que Deus não me ama. Outra coisa que eu aprendo com essa história é que quando cercado por quem duvida, é muito fácil duvidar também. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Mais ou menos isso. Quando nós estamos cercados de pessoas que duvidam, que são pessimistas natas, sabe? Nós também duvidamos. Duvidar é contagioso. Perceba que 10 espias voltaram com um relatório duvidoso. E isso foi suficiente para mais de 1 milhão de pessoas simplesmente quererem abandonar a fé em Deus. Quererem botar caminho de volta para o Egito. Meus queridos, duvidar é contagioso, até porque duvidar é muito fácil. Duvidar é uma atitude muito passiva, porque a fé requer fazer alguma coisa, requer posição, requer reforço dos seus valores e das suas confissões. Mas duvidar não tem trabalho nenhum. Duvidar é só ficar onde você está aí, dizendo, duvido. Queridos, eu aprendo com essa história também que a jornada entre a dúvida e a atitude desesperada é muito curta. Perceba, a atitude da dúvida de uma atitude desesperada é muito curta. Quem duvida, pensa assim, a dúvida precede o desespero. Aquele que duvida de Deus, o próximo passo dele é absoluto desespero. O povo quis voltar para o Egito. Você tem noção do que é isso? Eles, há 18 meses, eles estão caminhando rumo a Canaã. Aconteceram várias coisas, dentre elas, não se esqueça, o Mar Vermelho se abriu, o povo passou, mas quem veio atrás foi Faraó e o seu exército, e o mar se fechou sobre o exército de Faraó e o próprio Faraó. Imagine, esse povo está dizendo que agora, porque entrarem nas cidades, agora que Deus prometeu, era muito difícil, então agora eles estão considerando até voltar para o Egito. Como que eles iam voltar? Para começar, eles não conseguiriam atravessar aquele deserto de volta. Porque não se esqueça que eles conseguiram atravessar porque Deus os alimentou com maná, porque Deus proveu água, porque Deus os protegeu durante o dia do calor com a nuvem, durante a noite com a coluna de fogo. Perceba? Deus os guiou. Eles só conseguiram chegar onde chegaram porque Deus estava com eles. Agora, numa atitude de rebeldia, de querer voltar para o Egito, Deus não estaria com eles. Eles não teriam a mínima chance de conseguir chegar no Egito sequer. Mas em chegando lá, como eles seriam recebidos depois de ter acabado com o exército do Egito e com o próprio Faraó? Eles seriam mortos. Você percebe que quando a gente duvida de Deus, a gente toma atitudes, nós vamos para lados, né? Nós tomamos determinadas decisões que vão nos destruir ainda mais. A dúvida precede o desespero. Hoje e eternamente é assim. Se nós duvidarmos de Deus, nós vamos começar a tomar decisões desesperançosas. Nós vamos começar a meter os pés pelas mãos. Sabe quando você toma uma decisão com a cabeça quente? E às vezes era um problema, mas agora com a decisão que você tomou o problema é muito maior? É isso. Quando nós duvidamos de Deus, nós tomamos as rédeas da história. E quando nós tomamos as rédeas da história, sempre, se você ler a Bíblia de Gênesis em diante, você vai descobrir que quando o ser humano tomou as rédeas da situação, ele só se destruiu e destruiu o que estava ao seu redor. E eternamente, quando nós duvidamos de Deus,
isso precede o desespero total. Se nós não crermos na palavra de Deus, se nós não crermos na promessa de Deus, se nós não crermos no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o que está reservado para aquele que não crê em Jesus como seu suficiente Salvador, é condenação eterna, é desespero eterno. O justo, não se esqueça, ele viverá hoje e eternamente pela fé. Para a gente refletir, eu quero te fazer umas perguntas. Você é uma pessoa duvidosa? Eu às vezes sou. Segundo, tenho colhido as consequências no meu relacionamento com Deus? Não se esqueça, a pessoa que duvida de Deus colhe consequências ruins no seu relacionamento com Ele. Porque quando eu duvido de Deus e da sua palavra, eu estou dizendo que Deus ou é impotente ou é mentiroso. Deus não pode cumprir o que Ele me prometeu. Ele prometeu me dar o pão de cada dia. Ele me prometeu proteção, Ele prometeu estar comigo, Ele prometeu que, ainda que eu morra, eu viverei eternamente. Ah, mas eu duvido. Por que duvida? Porque você acha que Deus não consegue? Ou porque quando Deus prometeu, Ele estava mentindo? Percebe? Duvidar da palavra de Deus implica num relacionamento infeliz e improdutivo com Ele. Você está disposto a se arrepender? Você está disposto a partir para outro caminho? Então eu quero convidar você a escolher a fé. Escolha a fé. E para escolher a fé, abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 11. Você pode abrir sua Bíblia lá? Hebreus capítulo 11, de 1 a 3 e depois de 23 a 29 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora lá no versículo 23 até o 29 diz assim: Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Meus queridos, escolham a fé. E para falar de fé, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos falar é o que não é fé. O que não é fé? Negar a realidade. Esconder a cabeça como se fosse um avestruz. Isso não é fé. Fé não é negar os problemas, não é negar que as coisas estão difíceis, não é fingir que nada está acontecendo. Fé também não é negar o sofrimento. Quem tem fé também sofre. Quem tem fé também está suscetível às dificuldades. Como nós vimos que de tempo em tempo Deus prova seu povo. Deus não nos poupa de dificuldades. O que Ele faz é nos poupar enquanto passamos pelas dificuldades. E fé não é otimismo barato. Sabe aquela coisa meio guru? Meio superstição positivista, a ideia de energias positivas, não é? De lançar bons fluidos e boas energias para o universo, torcendo e cruzando os dedos para que tudo dê certo. Isso não é fé. Fé bíblica é fé numa pessoa, é ter fé em um ser. E nós vamos descobrir que esse ser, que essa pessoa é o próprio Deus. Na tradução da Bíblia, a tradução King James, esse versículo primeiro que diz que assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa definição de fé, na tradução King James, ela fica um pouco mais palpável. Veja só o que diz. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Perceba o seguinte, essa tradução diz primeiro que a fé é substância. Às vezes quando a gente fala em fé, dá a impressão de que é crer no nada, é crer no vácuo, não é?
E aqui, essa tradução faz questão de trazer esse conceito do grego, que fé é crer numa substância, é crer em algo inevitável, inadiável. Lembra quando você fez aquela compra na internet, que você passou o cartão de crédito? Lembra? O produto ainda não chegou, não é? Mas se você entrar lá no seu saldo do cartão, né, no extrato do cartão, você vai ver que está lá discriminado que no dia tal, na hora tal, você comprou um produto tal, pela empresa tal e custou tanto. Perceba que você recebe um recibo. Ainda não chegou o produto na sua casa, o pessoal do correio ainda não trouxe. Mas você tem certeza que vai vir, porque você já tem substância. E que substância é essa? Você tem o recibo, você tem o extrato. Nós que cremos em Deus, ainda não recebemos todas as suas promessas, mas nós temos o recibo, nós temos o extrato, nós sabemos que chegará e temos a expectativa disso. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus para nós é a substância inegável, inspirada pelo Espírito Santo, de que Deus prometeu, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas esse versículo, além de dizer que a fé é uma substância, diz também que a fé é evidência das coisas que a gente não enxerga. E aí evidência tem a ver com prova. Remonta a algo que a gente já viu, que existe testemunho, que existe documentos. Mais ou menos assim, fé é ter experiência, é crer em Deus hoje, porque você já tem uma longa história com Ele. Que é o que o salmista lá no Salmo 90 diz, Salmo 91, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Fé é você confiar na palavra de Deus. Fé é você se lembrar que Deus de geração em geração tem cuidado de você. Ele já tem feito, e esse Deus que já tem feito vai te abandonar hoje, agora, por causa do coronavírus? Meus queridos, a melhor definição de fé que eu posso trazer para vocês é: fé é crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela. Não importa como sintamos, porque Deus promete um bom resultado. Perceba, fé em Deus é ter fé na palavra dele e agir de uma maneira que, não sendo nós guiados por sentimentos, porque tem dias que eu estou animado e eu estou alegre, tem dias que eu estou abatido, mas eu creio e eu me conduzo, eu caminho a partir dessa fé, que o Deus que prometeu, Ele prometeu e cumprirá e trará para nós um bom resultado. Nos evangelhos, Mateus capítulo 6, Jesus fala contra a ansiedade, porque a ansiedade é dúvida, a ansiedade é falta de fé. Mateus capítulo 8 diz que Jesus curou leprosos, curou o servo do centurião. Mateus capítulo 9 fala que Jesus curou um paralítico, curou a mulher hemorrágica, ressuscitou a filha de Jairo. Mas lá em Mateus 13, a Bíblia diz que poucos sinais foram realizados em Nazaré por causa da incredulidade daquelas pessoas. Perceba, Jesus vem numa sucessão, se você pegar do capítulo 8 em diante, vem uma sucessão de milagres. Jesus vai fazendo milagre aqui, acolá, do outro lado, e em todos esses milagres, Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas quando chega lá em Nazaré, que foi a cidade onde Jesus cresceu, lá poucos sinais puderam ser realizados, porque as pessoas não creram em Jesus. Eles olharam para Jesus e disseram assim: mas ele não é filho de José? Ele não é o filho da Maria? Não está entre nós os seus irmãos? Ele não, que filho de Deus o quê? Eles não creram. Quantas coisas não acontecem na nossa vida pelo simples fato de nós não crermos. Com poucos sinais nós temos visto da graça de Deus, dos milagres de Deus, pelo simples fato de não confiarmos nele. Pelo contrário, nós somos duvidosos. A fé, meus queridos, ela não é uma parte apenas da nossa vida, ela é o todo. A fé cristã, a vida do cristão é uma vida em fé, hoje e eternamente. Talvez você me pergunte aí, né? Ou se pergunte no próprio coração: eu entendi, eu preciso de fé, mas pastor, como edificar a minha fé? Como melhorar a minha fé? O primeiro grande passo para você edificar a sua fé é buscar na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter contato com as Escrituras, porque as Escrituras falam de Jesus. E se você tiver um contato com
Jesus, que se você tiver relacionamento com Jesus, se você descobrir pela Escritura quem é Jesus, diz a palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vocês acharão descanso para a alma de vocês. Vocês vão ter a fé renovada, vocês vão ser renovados, se vocês se encontrarem comigo, se vocês vierem ao meu encontro. E diz a Bíblia Sagrada que ir ao encontro de Jesus é ir ao encontro da palavra. A fé, ela é alimentada, a fé é gerada pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Outra coisa que você pode fazer é, uma vez tendo contato com essa palavra, consolar outras pessoas também com essa palavra. Eu conheço irmãos e irmãs que leem a Bíblia, que oram, mas mesmo assim têm a fé enfraquecida. Sabe por quê? Porque não existe nada que ensine a gente mais do que ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Não há nada que nos anime mais na fé do que falar da fé para outras pessoas. Estar aqui falando para vocês acerca desses textos e dessa palavra mexe comigo. Dizer para vocês que vocês precisam ter fé faz um rebuliço aqui dentro de mim, dizendo: Anderson, você precisa ser mais crente. E você pode também fortalecer a sua fé cumprindo a missão, pregando o Evangelho, enfrentando os desafios da missão. Porque se você quiser servir a Jesus neste mundo, você vai estar exposto a situações em que você vai precisar crer, que é só o milagre de Deus. Quantas oportunidades eu já vi os nossos irmãos aqui terem, de ter que crer em Deus naquela situação assim: eu não tenho o que fazer, pastor, eu não sei como chegar, eu não sei como falar, eu não sei. Ore, confie em Deus, e as pessoas voltam depois alegres, felizes: pastor, deu tudo certo, foi na hora certa, do jeito certo, Deus me deu as palavras, olha que maravilha. E eles voltam, depois de serem usados por Deus, eles voltam muito mais cheios de fé, porque Deus os usou. Às vezes a nossa igreja não tem experimentado essa fé genuína, não tem experimentado esse crescimento, a edificação da fé, porque nós estamos só consumindo os favores de Deus, nós estamos só nos empanturrando de palavra, de pregação, ao invés de fazer com que isso chegue aos ouvidos de outras pessoas. Esse é um grande desafio. A fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ensinar a palavra, a fé vem pelo cumprir a missão de Deus no mundo, que é o dever da igreja. Para encerrar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para sua reflexão. Você seria capaz de descrever para mim agora, ou descrever para você mesmo, quando foi a última vez que você teve uma verdadeira experiência de fé com Deus? Quando foi a última vez que você teve uma genuína experiência de fé, que você precisou crer em Deus e creu e viu os sinais de Deus? Quando foi a última vez? Se você não tem nenhuma experiência dessa, eu gostaria que você repensasse a sua fé, que você repensasse o seu cristianismo, porque não existe cristão sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é capaz de nos alcançar com sua graça. Segunda coisa, como você se avalia nesses 3 quesitos de edificação da fé? Você tem lido a Bíblia? Você tem contato com a palavra? Porque a fé vem pela palavra. Você tem tido comunhão e ensinado essa palavra para os seus irmãos? Você tem se disposto para cumprir a missão de Deus neste mundo, evangelizando a partir dessa palavra? Então, meu querido, tem razão da nossa fé estar anã, ou morta. Se nós não temos contato com a palavra, se nós não temos contato com o corpo de Cristo, se nós não estamos fazendo a missão de Deus no mundo, nós não estamos cumprindo o que Deus nos chamou a cumprir, nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou a fazer, nós não estamos caminhando no caminho que Jesus nos chamou a caminhar, que é o caminho do discípulo, o caminho do discipulado. Não esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, fé não é confiar em coisas, fé não é uma atitude positiva, fé não é um pensamento positivo, fé não é otimismo barato. Fé é confiar que Deus, o Deus que fez a promessa, é fiel e é poderoso para cumpri-la. Esta semana, na quarta-feira, e eu termino com essa história, na quarta-feira, o príncipe Charles, aquele príncipe da Inglaterra,
ele teve coronavírus, né? E na quarta-feira ele foi se pronunciar dizendo que foi curado, né? E no seu pronunciamento, mesmo sendo ele, por fazer parte da coroa, um dos líderes da igreja da Inglaterra, né? Ele diz assim: nenhum de nós pode dizer quando isso terminará, se referindo ao coronavírus, mas terminará. Até que isso aconteça, vamos tentar viver com esperança, puxa, e com fé. E aí eu fiquei até alegre. Olha o que ele está dizendo, ele foi curado do coronavírus, e está dizendo que nenhum de nós pode dizer quando isso vai terminar, mas vai terminar. Ufa, vai mesmo. Até que isso aconteça, vamos tentar viver com esperança e com fé. Olha que legal. Mas aqui ele pisa no tomate, e ele diz: com esperança e com fé em nós mesmos e nos outros. Fé em quem? Esperança em nós mesmos? Nos outros? Meus queridos, C.S. Lewis, que foi um escritor inglês, ele dizia e diz, né, nos seus livros, muitos livros, né, ele diz que o sofrimento humano é o megafone de Deus para acordar o mundo ensurdecido. Talvez alguns de nós ainda precisemos ouvir um som mais alto, um volume mais alto ainda, ou seja, sofrer mais no deserto, para poder lembrar que fé é em Deus, duvidar jamais. Ouça essa canção e ore, clame a Deus para que encha o seu coração de fé e não mais dúvida. Troque a dúvida pela fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Deus é Deus. Deus é Deus. Na quarta-feira nós tivemos a transmissão do encontro, foi uma bênção, foi muito legal. E sendo ao vivo, né, as pessoas podem participar, pedir oração, coloque aí no chat, viu, seus pedidos de oração, que no nosso próximo encontro a gente vai falar do seu pedido de oração, tá joia? Mas por hora eu quero agradecer, irmã Vanessa Silva, Viviane Oliveira, Roseli Sarpa, Paula, Ângela, Carlos Eduardo, Ana Lúcia, Cleiton, Sandra, Sueli, Carla, Juliana, quem mais? O Adrian, meu professor, participou também. As nossos irmãos, a Cirlei, né, a Coco participou, a Tânia, a Silvia, a Stephanie participou, quem mais aqui? A Eliane participou, Silvana, Luciana e Adilson, a Vânia, a Josi Paulino, também a Juliana Souza, a Jane, a Thaís Melo, a Josi Santos participou, a Lu e o Gustavo também, a Renilda, e alguns pedidos de oração que esse pessoal trouxe aí para a gente estar pedindo a Deus. A Paula pede para o seu marido Márcio, que trabalha com o público, né? E nesse tempo a gente fica meio preocupado. A Sandra Riberti pediu pelo seu marido, pela sua família. A Patrícia Luiza pediu também oração pela família. A dona Cecília, oração pelo Brasil, não é? Que está precisando mesmo. A Irinete Canuto pediu oração pela sua própria vida, pela família, em especial pela filha Jaine. A Thaís Melo pediu oração pela nação, por toda a família. Também pela minha família, um abraço, meu irmão. A Thaís é uma irmã para mim, né? Minha irmã de leite. Também a Sueli pediu oração para os seus vizinhos, pela mãe. Glorificou a Deus porque o Manu, que foi um pedido que ela fez, pediu oração pelo Manu e disse que ele já saiu da UTI. O Douglas Lopes pediu oração para que Deus dê sabedoria às pessoas que estão à frente da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo, para tomarem decisões certas. A Luciana e o Gustavo pediu oração pela família, pelos filhos. E a dona Renilda, lá de Carmo do Paranaíba. Dona Renilda, foi seu aniversário esses dias, né? Que Deus te abençoe. Ela disse: oi pastor, peço que ore pela minha família. Obrigado. E também para Ana Paula, que é filha da nossa irmã Renilda e que participou da igreja de Carmo do Paranaíba comigo. Nós crescemos lá na igreja juntos. Muito bem, peça a sua oração que a gente vai ler aqui e ao longo da semana nós estamos orando por esses pedidos, tá bom? Então peça a sua oração. Quero lembrar você de compartilhar o link com seus amigos, nos siga lá nos nossos canais, na nossa página no Facebook, no nosso canal do YouTube, também no Instagram. Quanto mais seguidores, melhor a gente vai poder transmitir, mais ferramentas a gente vai ter e obviamente mais a palavra de Deus vai ser propagada, tá? Todos os dias tem vídeos musicais. Temos também a série sobre ansiedade. Se você curtir, compartilhar, se inscrever, tudo isso você vai receber aí diariamente, tá bom? Continue pedindo suas orações e ore ao meio-dia. Nós estamos tendo uma oração todos os dias ao meio-dia. O lema é: todo dia, meio-dia, a igreja reunida no lugar chamado oração. Como nós não podemos estar aqui dentro do templo orando juntos, então a gente ora todos os dias, meio-dia. Coloque seu relógio aí para despertar. Eu coloquei o meu, para não correr o risco de esquecer. Meio-dia, juntos em oração, clamando a Deus pelo nosso país, clamando a Deus pela nossa igreja, clamando a Deus pela nossa família, tá bom? Temos a programação semanal especial agora, porque essa semana que começa é conhecida, né, na tradição cristã como a Semana da Paixão ou Semana Santa. Então, todos os dias nós vamos ter transmissão às 19 horas, tá? Fique ligado aí no Facebook, que pela nossa página nós faremos uma transmissão todo dia às 19 horas, trazendo uma mensagem específica para essa semana, que é a semana que lembramos o sacrifício e a ressurreição de Jesus, tá bom? Domingo de Páscoa vamos ter atividade também especial, nós vamos ter um culto transmitido às 9 horas, ao vivo, louvando a Deus, e depois às 19 horas também o nosso culto de Páscoa. Quero lembrá-los que nós estamos em atendimento pastoral aqui na igreja, de terça a sábado, de 9 a meio-dia e de 2 às 5 da tarde. Então pode vir aqui na igreja que o pastor está aqui para orar com você, para te aconselhar. E também, lembrando os nossos irmãos, dizimistas e ofertantes,
Lembre que esse tempo é um tempo muito importante também para a igreja e nós contamos aí com a sua fidelidade, tá bom? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Quero orar pela sua vida, quero pedir a Deus que derrame graça sobre você nessa hora. Então, se você puder, por favor, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus e eu quero abençoá-lo para esta semana. Senhor, em nome de Jesus, derrame tua graça sobre a vida de cada irmão e irmã que me assiste agora. Que o Senhor possa encher o coração dos teus filhos de fé. Que toda, ó Deus, dúvida, que toda murmuração, que toda reclamação saia agora em nome de Jesus e dê lugar à fé, à esperança no Senhor, nas tuas promessas. Senhor, nós cremos em Ti, nós não duvidamos do Senhor. O Senhor já provou ao longo de toda a nossa história que o Senhor é o Deus Emanuel, é Deus conosco todos os dias até o fim. Que todos os meus irmãos e irmãs possam experimentar essa paz maravilhosa que vem da Tua companhia, que vem da Tua maravilhosa presença. Senhor, entre com providência na vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que pediram oração aqui. Abençoe suas famílias, abençoe os enfermos, abençoe os que sofrem, em nome de Jesus. Visita o Teu povo nesta hora e nós te pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus e a Ele nós louvamos porque Ele é o nosso bem maior. E que a graça desse Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, onde quer que você esteja nesta hora, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.